Entrevista do dia com Maria Lídia Flandel e os desdobramentos políticos da prisão de Eduardo Cunha. Entrevisto hoje o deputado federal do PSDB, Ricardo Trípoli, político de extensa carreira como vereador, deputado estadual, deputado federal, sempre eleito pelo PSDB e foi também secretário de município e de estado em gestões tucanas em São Paulo. Muito obrigada, deputado. Obrigado, você é bom. Bom, deputado, a prisão de Eduardo Cunha, está aí um grande suspense sobre possível delação premiada dele e gerando uma espécie de apreensão. Como é que o senhor entendeu aquele dia em que foi anunciada a prisão de Eduardo Cunha, na Câmara que havia tanta gente, de repente, um sumiço geral? Olha, Maria, primeiro eu acho o seguinte, é um grande avanço, não só da legislação, mas do comportamento da sociedade brasileira. Há 20 anos atrás, você jamais imaginaria de que alguém do padrão, do patamar, de um presidente da Câmara, seria destituído, uma presidente seria cassada e que o Código Penal e a Constituição brasileira serviria para todos. Até então, todo mundo dizia, não, uma pessoa muito simples vai presa, respeita o Código Penal, respeita a Constituição. Uma pessoa que ocupa algum cargo público está tranquila no que diz respeito ao crime, branco, né? O crime do colarinho branco. Hoje não. Então, acho que a democracia ela está mais do que demonstrada de que hoje as coisas ocorrem para todos. E o presidente da Câmara não está ileso ao tipo de crime que ele tenha cometido. Mas por que os deputados foram embora quando anunciaram? Porque o que chamou muito a atenção, que em instantes nós tivemos a imagem daquele vazio na Câmara Federal. Houve um pânico? Não, acho que ali é o seguinte, nós tínhamos votado já a questão do teto, na primeira votação, temos a segunda votação, tínhamos algumas votações para serem realizadas e naquele mesmo dia à noite alguns já iam embarcar. Eu, por exemplo, estava no meu gabinete a hora que eu fui informado pelo meu assessor que disse, olha, acabou de ocorrer a prisão do Eduardo Cunha. Disse, olha, já era tempo, porque pelas provas que foram apresentadas, pelos documentos que foram apresentados, obviamente todos já sabiam de que aquilo iria ocorrer. Mas tem um clima de apreensão, medo mesmo de uma eventual, aliás, até de uma possível delação premiada de Eduardo Cunha? Isso faz parte das regras que todos têm que se submeter. Bom, que faz parte das regras, mas tem muita gente com medo? Eu não sei te dizer, Maria Lídia, pelo menos eu não sinto isso com aqueles com quem eu convivo, né, dentro do Congresso Nacional. Mas, com certeza, alguns, se ele fizer uma delação premiada, deve, com certeza, anunciar a participação de alguns parlamentares. Bom, agora a Lava Jato, né? A Lava Jato, como foi destacado, não se referindo à Lava Jato, mas mudou alguma coisa, sim, no cenário político brasileiro. Pessoas que nós jamais imaginávamos, autoridade institucional nós estamos vendo, pessoas na cadeia, né? E com medo de ir para a cadeia, porque isso é um fato também. Mas eu quero ouvir é o seguinte, chamou atenção na Câmara outro dia uma votação daquela lei que poderia propor, que propunha que anistia para políticos que já usaram do Caixa 2. Fala-se que há toda uma movimentação no Senado também para, naquela lei de combate à corrupção, um dos itens seria de anistia para a Caixa 2, a questão da responsabilidade para atingir autoridades que investigam, né, na Polícia Federal, no Ministério Público. Está havendo uma investida de políticos para tentar esvaziar e conter a Lava Jato? Eu acredito que não, por alguns motivos. A lei, primeiro, não retroage em benefício de ninguém. Se cometer o crime, ele vai ter que responder. Eu acho que isso é muito bom, porque vai depurar. Primeiro é o seguinte, quem quiser ter vida pública, vai ter que ter vida pública, vida republicana, e não da maneira como está ocorrendo com alguns casos específicos. Mas se fosse assim, não haveria tanta corrupção como nós estamos vendo, porque as pessoas, os políticos, quem tinha poder... Sim. Entendia que podia fazer o que quisesse, que ficava impune. Até a Lava Jato está mostrando que não é bem assim. Mas o que eu estou dizendo, o importante é que hoje você começa a separar. Quer dizer, a partir do momento que você tem a indicação de que houve crime, o indício de algum tipo de delito, automaticamente você tem como reprimir. Não é que é uma coisa que vai passar ileso. Então, as pessoas que estiverem comprometidas, talvez esse seja o último mandato, se é que vão conseguir chegar ao fim desse mandato. Agora, o Brasil não pode parar por isso. Essa é uma outra questão que a gente tem que levar em consideração. O Brasil tem que continuar avançando. Avançando, que eu digo, nas propostas, nas reformas, a questão da Previdência, a questão do teto na segunda votação, a reforma
política tem que ocorrer, e acho que não tem que privilegiar ninguém, não. Eu acho que é exatamente isso que tem que ocorrer. É o que nós falamos. Nós não podemos ter um discurso e uma prática diferente. Em política, se você tiver um discurso diferente da prática, você não consegue sustentar. Trazendo para o PSDB, como é que está o ânimo, o clima no PSDB de São Paulo? Depois daquele desentendimento que houve em relação à candidatura Dória, Dória foi eleito. Então, passado tudo isso, os ânimos estão mais calmos? Olha, a questão política, o contraditório interno, ele sempre existiu, um pouco mais acirrado ou não. A partir do momento que você tem a consolidação de um processo em que você tem um prefeito eleito, a eleição já terminou, agora nós temos que governar, apresentar uma proposta. No PSDB, não vejo nenhum problema. Acalmou? Não. Tranquilo, acho que hoje de qualquer forma, o vice-presidente nacional do PSDB, Alberto Goldman, tem feito, que é um político ideológico, tem história política densa, importante. Goldman tem feito duras críticas ao PSDB. Já nem falo mais o fato dele não aceitar o candidato Dória, mas em relação ao próprio partido. Ele diz que o partido não conversa, que a executiva do partido é cartorial. Nós estamos há tão pouco tempo, de 2018, vai ser eleita uma nova direção. Em maio. Em maio, se vocês não se reúnem para conversar, então ele está chamando a atenção. Essa advertência de Goldman é oportuna? É boa o seguinte, porque você movimenta o partido. Quando eu iniciei o processo da discussão por prévias no partido, foi exatamente nessa linha. Eu disse ao presidente Fernando Henrique, se o partido não começar a estimular prévias, você não vai ter debate, o partido não cresce. Hoje as pessoas se interessam pelo diretório municipal, pelo diretório estadual e pelo diretório nacional. Mas prévia provoca racha. Mas é uma maneira de você poder consolidar um processo. A escolha é legítima, não tem nenhum problema. Eu acho que a partir de agora, você veja, você tem o Dória prefeito, você tem o vice, o Bruno Covas, que legitima essa candidatura, não só pelo sobrenome, mas pelo trabalho que o Bruno exerce. É um belo parlamentar, um homem de frente, tem um futuro brilhante, com certeza, e vai dar estrutura política para essa chapa que foi eleita. O partido é exatamente isso. Nós temos que estar discutindo o contraditório internamente, resolvido o problema, vira-se a página e começa a governar. Eu acho que essa é a questão, não tem nenhuma divergência. Essa questão do Goldman... Bom, o senhor deixou claro aí, resolvido o problema, aí é que está a questão. Mas está resolvido. Eu acho que não vejo mais nenhuma aresta a ser aparada, a não ser nós trabalharmos numa bela administração e mostrarmos o que o PSDB pretende para a cidade de São Paulo. Estaremos acompanhando. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigada, deputado. Eu agradeço.